Você sabia que o potássio é um dos nutrientes que mais influenciam na produtividade agrícola das culturas? E é sobre ele que a gente vai estar falando no vídeo de hoje. Olá pessoal, Jonathan por aqui para mais um vídeo do canal AgroBrasil e hoje a gente vai estar falando sobre o nutriente potássio para a gente melhorar as nossas áreas, melhorar as nossas lavouras também. Então assista até o final desse vídeo que ele está bem legal e a gente fez super especial para o pessoal que nos acompanha aqui no YouTube. Já lembrando de você deixar o seu like também, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E a gente faz sempre aqui os vídeos com base também no que a gente orienta os produtores, no que a gente vive no nosso dia a dia de consultoria agrícola. Então a gente vai tentar passar algo mais direcionado, algo que realmente possa ser útil e aplicado lá na prática. Primeiro aqui a gente tem que falar com relação à função do potássio. A gente já tem vídeos aqui no canal AgroBrasil só falando sobre função do potássio, então eu também vou deixar aqui na descrição para você assistir depois. Então o potássio ele tem várias funções lá dentro da planta. Ele regula o pH das células, ele também é um ativador enzimático, ele atua de uma forma muito importante na fotossíntese, na absorção de nitrogênio. Aqui vocês já devem ter até ouvido falar com relação ao aumento da resistência ao acamamento e também ao ataque de pragas e doenças. Então, se você for pegar um manual hoje de fitopatologia, em várias doenças lá vai ter como um dos modos de controle uma adubação potássica equilibrada. Um potássio deficiente no meu solo, além de limitar a produtividade, ele também vai trazer uma maior suscetibilidade da planta ao ataque de doenças. Por isso é sempre importante a gente considerar o nível desse nutriente e fazer uma boa estratégia de adubação também, justamente para diminuir esses problemas. Atua de uma maneira muito importante com a regulação de abertura e fechamento estomático, isso daqui é fundamental. E aqui, pessoal, estão vendo essa figurinha? A figurinha é bastante simples, tá? A gente já utilizou aqui no canal para fazer algumas explicações. Eu quero que vocês se atentem aos pontos em vermelho. Os pontos em vermelho é as saídas do potássio no meu solo. Se eu quero saber manejo, eu tenho que saber como é que o potássio sai do meu sistema, né? Para conseguir evitar isso, para eu conseguir repor. Então, existe um conceito de extração de nutrientes que é dividido em dois principais pontos, que é extração do nutriente e exportação do nutriente, ok? Isso aqui é pergunta de concurso, isso aqui é pergunta de entrevista de emprego, então é importante que a gente saiba também. E é um conceito muito importante no entendimento da adubação. Então, o que é extraído é tudo que tem na planta, tanto o caule, as folhas, os grãos, tudo. Isso é extração. Exportação é só o que sai do meu sistema. Então, se é uma soja, por exemplo, eu só tiro do meu sistema o quê? Eu só tiro os grãos. Então, a quantidade de potássio que tem nos meus grãos é o que vai ser exportado, tá? Então, se for um milho silagem, que eu tiro a planta inteira, as folhas, o caule, os grãos, tudo aquilo lá vai ser exportado. Aí a gente tem que saber também quanto que uma cultura extrai por tonelada, para também saber quanto que lá na frente eu tenho que repor do meu nutriente potássio. Outro ponto é com relação ao escoamento superficial e a erosão. Então, se eu tenho um terreno de uma certa declividade, não tenho cobertura de solo e tem muitas chuvas em determinado período do ano, ou tem um solo ali que todo ano é revolvido, né? Ele não tem uma agregação muito boa e essa chuva acaba lavando o meu terreno, a minha área de cultivo, também vai sair com aquela água os nutrientes. Vai sair potássio, vai sair o nitrogênio, vai sair cálcio, magnésio e tudo mais. E aí é um ponto de saída do sistema do nutriente potássio. Outro ponto que eu tenho aqui no meu solo é com relação à lixiviação. Então a lixiviação vai depender também do tipo de solo que eu tenho. Se eu tiver um solo mais arenoso, eu vou ter uma maior propensão de lixiviação de potássio. Se é um solo mais argiloso, ele tem uma capacidade maior de reter o potássio, tá? Então, inclusive com relação a isso, dependendo do tipo do meu solo, eu posso pensar, opa, esse solo meu,
ele é mais arenoso. Então, se eu fizer uma aplicação muito pesada nesse momento de cloreto de potássio, pode ser que boa parte dele se perca por lixiviação. Então, ao invés disso, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir a minha adubação potássica em 2 parcelas ou em 3 parcelas, dependendo da dosagem. Depende da cultura, depende da quantidade de potássio que eu vou estar utilizando. Justamente para eu perder menos com lixiviação. Jonathan, beleza, eu tive lixiviação na minha área, o que eu faço? Esse potássio está perdido para sempre? Não, pessoal. Pode ser que esse potássio que estava aqui aos 20, 30, 40 primeiros centímetros, ele seja lixiviado para camadas mais inferiores aqui, de 40, 50, 60 centímetros. Se eu fizer uma rotação de cultura e nessa rotação de cultura eu também utilizar uma espécie de adubação verde que tenha um sistema radicular capaz de alcançar esse potássio aqui no fundo, o que vai acontecer? A minha planta ela vai extrair esse potássio lá do fundo e vai, então, depois disponibilizar com a palhada novamente aqui na superfície. Então, aí eu resolvo também esse problema com lixiviação. Então, veja que tudo é uma questão de manejo, tudo é uma questão de eu saber como é que é a dinâmica do nutriente no meu solo. Então, aqui eu tenho uma outra tabelinha muito interessante, com aqueles 2 conceitos que eu falei para vocês. A extração e a exportação. Aqui de K2O em quilos por hectare das mais diversas culturas agrícolas, né? Então, só para que vocês tenham uma ideia, olha só, a batata, para produzir 25 toneladas por hectare, ela extrai do solo 294 quilos de K2O e exporta 162 quilos de K2O. Não estou nem considerando cloreto de potássio, que seria bem mais alto do que esse número aqui. Então, imagina aqui a importância que eu tenho de fazer um bom manejo de adubação potássica. A mesma coisa acontece com o milho. E ainda aqui essa tabela está considerando uma produtividade de milho de 4 toneladas por hectare. O milho hoje produz 10, 12, 13, 14 toneladas por hectare de grãos, esses híbridos mais produtivos. Então, inclusive isso, quanto mais produtivo for uma cultivar que eu tiver, de soja, por exemplo, de feijão, ou um híbrido de milho, mais ele vai extrair do meu nutriente potássio. E aí eu vou ter que saber suprir da quantidade adequada para conseguir alcançar aquela produtividade agrícola, tá? Inclusive a gente separou aqui para vocês algumas dicas com relação à adubação de potássio aqui que são fundamentais. Primeiro, eu tenho uma certa flexibilidade da utilização de potássio em cobertura. Então, o potássio ele é mais flexível do que o fósforo, né? Muito mais flexível do que o fósforo, que principalmente eu tenho que colocar na linha de plantio, no sulco ou na cova, muito mais flexível do que o próprio nitrogênio, porque o nitrogênio eu tenho que colocar na época que a planta efetivamente está precisando. O potássio eu posso também estar trabalhando, inclusive plantar a minha cultura agrícola, já aplicar um potássio em cobertura, um cloreto, por exemplo. Então eu tenho essa flexibilidade um pouco maior na adubação com esse nutriente, mas eu tenho que saber também como que eu faço, quantas vezes que eu devo parcelar e tudo mais. Outra aqui muito importante, pode ser utilizado cloreto de potássio em uma dose máxima de 60 kg por hectare de K2O. Algumas culturas são sensíveis ao cloro. Inclusive, eu acho que eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre essas culturas. Tem culturas que não são tolerantes ao cloro, então tem que substituir o cloreto de potássio por um outro adubo, por exemplo, o sulfato de potássio que não tenha cloro. É o caso do fumo, é o caso também da batata, tem algumas outras culturas que têm uma baixíssima tolerância ao cloro. Outras, elas já são bem mais tolerantes e eu consigo também estar adubando com certa tranquilidade. Mas sempre é importante que eu não utilize altas doses de cloreto de potássio em uma única aplicação para não salinizar o solo, para eu não perder com isso. Eu posso ter problema na germinação das sementes, eu posso ter problemas também com o desenvolvimento das plântulas. O interessante é utilizar um adubo como cama de frango para aumentar os níveis do potássio. Então a gente sempre é partidário aqui dos adubos orgânicos, né? E a cama de frango tem uma boa concentração de K2O, dependendo do material vai ter aí
2, 2,5%, 3% de K2O e ele se torna muito interessante. E se a gente for colocar na ponta do lápis, ele acaba sendo mais barato do que o cloreto de potássio de custo por quilo de nutriente, tá? Então aqui alguns pontos chaves para o sucesso da adubação potássica. Então, utilizar a técnica da adubação verde com o intuito de reciclagem de nutrientes, tá? Aquilo que a gente falou aqui anteriormente no vídeo. Também usar a quantidade adequada do nutriente com relação à expectativa de produção e disponibilidade de nutrientes. Então, aquilo que a gente estava falando, se eu tenho o potássio mais elevado nível dele no meu solo, eu preciso utilizar menos adubo potássico para conseguir determinada produtividade. Se eu tiver o meu solo pouco potássio, eu preciso colocar mais adubo para então conseguir chegar a determinada produtividade potencial. Então eu tenho que fazer essa relação, eu tenho que saber como é que eu trabalho isso. E assista a outros vídeos aqui no canal AgroBrasil que a gente fala sobre diversos temas relacionados ao potássio. Tem sobre funções do potássio, adubos potássicos, fontes alternativas, tem equilíbrio de potássio no solo, tem muito vídeo mesmo. Beleza, pessoal? Então, se você quiser conhecer a consultoria do canal AgroBrasil, está precisando de uma recomendação de adubação, está precisando de uma orientação aí para sua lavoura, a gente também atende online. Tem um link aqui na descrição, é só você clicar e nos chamar no WhatsApp. Também confira outros links e serviços do canal AgroBrasil. Até uma próxima e tchau, tchau!